Fala galera, tudo bem? Começando o nosso primeiro programa, Poéticas e Fronteiras. E nesse programa a gente vai falar um pouco sobre a curadoria. Eu sou Adam Costa, artista visual e curador, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica, né? Quem é essa figura? O que é que um curador faz? Cola aí que vocês vão já saber mais. Vocês conhecem sobre curadoria? Bom, como eu falei, eu sou curador e já tive a oportunidade de fazer curadoria de exposições bastante interessantes e bastante diversas. Desde exposições individuais de artistas, exposições coletivas, exposições institucionais, e para cada uma a gente tem um direcionamento diferenciado. Além disso, eu também pesquiso curadoria. Eu estudo e venho pesquisando fontes relacionadas a esse processo, até para a gente conseguir ter um maior embasamento quando a gente fala sobre curadoria. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho, mesclando tanto esse conhecimento um pouco mais técnico sobre curadoria, como esse conhecimento prático das minhas vivências. Acho que a experiência ela é sempre muito válida, né, porque ela fala dessa teoria aplicada. Bom, primeiro, para a gente começar a falar de curadoria, a gente sempre precisa levar em consideração que a curadoria é um tipo de escrita. E como um tipo de escrita, ela também vai ter os seus códigos, os seus modus operandi, né? Então, a gente primeiro precisa entender que a curadoria, por essência, ela é uma grande organizadora. Seja uma organizadora de um acervo de arte, seja uma organizadora de um acervo de vinhos, quando a gente fala, por exemplo, de uma curadoria de vinhos, seja de um acervo de livros, quando a gente fala de curadoria de literatura. Então, a curadoria, no primeiro movimento curatorial, a gente pode entender como esse movimento de organização, de seleção, de organização, tá? Mas a curadoria vai para além do processo só organizacional. Porque a gente, quando começa a fazer uma curadoria, a gente precisa sempre levar em consideração o que é que a gente está fazendo. Né? Essa curadoria é o que? É uma curadoria de vinhos, é uma curadoria de livros, ela é uma curadoria gastronômica, ela é uma curadoria de acervo, ela é uma curadoria para uma exposição individual, ela é uma curadoria para uma exposição coletiva. Né? Então, para cada situação dessa, a gente vai ter situações e a gente vai precisar demandar, né, outro tipo de aparatos para a gente conseguir dar conta do objetivo final da curadoria. Outro ponto importante relacionado à curadoria é a gente sempre definir para quem, né, a gente está fazendo a curadoria. Eu vou falar, por exemplo, de uma exposição de arte. Para quem é essa exposição? É para um público acadêmico? É para um público de crianças? É para um público em geral? Então, a definição de para que público a gente vai fazer essa curadoria também é importante, porque como texto, né, a gente precisa também fazer com que esse texto, né, seja acessível para o público que a gente define. E um outro ponto importante no quesito organizacional é a gente sempre lembrar como eu vou fazer isso. Essa exposição ela vai ser uma exposição física, ela vai ser uma exposição virtual, ela vai ser uma exposição a céu aberto, ela vai ser uma exposição itinerante, sabe? Então, como eu vou fazer essa exposição de arte também vai demandar do meu processo curatorial entender como eu vou apresentar esse trabalho e como eu vou apresentar esse texto, né? Como eu vou desenhar esse texto. Beleza? Bom, outro ponto também bastante importante quando a gente fala de curadoria e quando a gente fala de curadoria enquanto texto é a gente sempre levar em consideração que a curadoria enquanto escrita ela vai poder ser uma curadoria mais objetiva, ou seja, um texto mais direto, mais seco, né? Como a gente fala, quando a gente escreve, por exemplo, um texto de bilhete, a gente não vai florear muito, né? A gente vai ser curto, objetivo, direto, então a gente vai entregar o que se quer. Geralmente as exposições institucionais elas tendem a ser exposições mais objetivas, né? Geralmente são exposições comemorativas, de aniversário ou de alguma data importante da instituição para que se faz a curadoria. Então a gente geralmente tende nas exposições institucionais ser exposições mais objetivas, mais didáticas, né? A gente precisa ter um texto de uma leitura mais acessível. Né, e como texto, né, como escrita, a curadoria ela também pode fazer uma leitura mais poética desse processo, né, dessa organização, né, desse material a que se pretende curar. E quando a gente fala da linguagem poética, a gente tem uma linguagem que é mais liberta. Né, e quanto linguagem mais liberta, também ela vai possibilitar essas várias trocas, essas várias quebras, né,
os textos poéticos, eles podem ser mais devagar mais, né? Eles podem ser mais viajandões, podemos dizer assim, né? Então, nas curadorias, que geralmente são curadorias de arte, que te dá essa liberdade maior, a gente também pode brincar mais com esse texto, e o que é bastante positivo para quem cura a exposição. Outra questão também bastante importante é a gente entender que obras são essas. Né? Quando eu estou fazendo uma exposição individual, eu conheço o artista, conheço o processo, conheço as obras, né? Consigo ler as obras e a partir dessa leitura das obras, no meu processo organizacional, eu consigo encadear elas num texto. Né? Quando eu faço uma exposição coletiva, a gente já começa a ter algumas dificuldades. Por quê? Porque cada artista tem uma obra, tem um texto, cada obra ela acaba tendo uma linguagem particular, ela acaba trazendo nuances que são nuances mais poéticas e subjetivas. Então, no processo curatorial, a gente tem que dar conta de todos esses textos e todas essas nuances para que a gente consiga organizar esse texto para que ele, no final das contas, faça sentido, para que ele seja consumido. Porque se a gente faz uma curadoria ou se a gente escreve um texto que ele não consegue ser inteligível, ele perde a função dele, né? Pelo menos eu penso assim. Então a gente precisa fazer uma leitura ou escrever, né? Na verdade a gente faz uma leitura das obras que no processo organizacional a gente consiga escrever um texto que seja um texto que consiga passar, né, todos os três primeiros tópicos que a gente falou mais cedo, né, atingir o nosso público-alvo, fazer com que ele saia desse espaço expositivo, entendendo as obras no sentido instigado, porque também o processo curatorial também tem essa capacidade, né? Não é entregar um texto enquanto texto poético, não é entregar um texto pronto, né? É deixar a liberdade para que esses fruidores, para que esses espectadores, seja de maneira física ou seja de maneira virtual, consigam acessar e criar esses muitos textos, né? Que esse que é o grande barato de produzir uma exposição de arte. A gente precisa lembrar que toda obra é um texto, seja essa obra uma pintura, uma gravura, uma fotografia. A gente está falando de muitas nuances e de muitas possibilidades expressivas dentro do campo das artes. Né? Então a gente sempre precisa levar em consideração todos esses textos, né, para organizar esse texto maior que é a nossa exposição de arte. Então, quando a gente consegue ter domínio de todo esse processo, de todos esses textos, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama na prática curatorial como a leitura expográfica ou desenho expográfico. No desenho expográfico, a gente vai delimitar onde cada obra vai ficar dentro desse espaço expositivo, seja ele físico ou virtual, seja ele estático ou itinerante. Né? A gente precisa fazer essa definição, que é essa leitura. Por quê? Porque nessa definição, nessa leitura, a gente desenha o caminho por onde esse espectador vai passar. Né? A gente vai conduzindo a leitura desse texto para a gente facilitar com que esse espectador consiga acessar o que a gente delimitou enquanto texto. Né? E quando a gente faz essa leitura expográfica, a gente também vai fazendo o levantamento de todas as necessidades que as obras têm. Né? Por exemplo, se a gente está falando de um vídeo, a gente precisa ter um aparato de vídeo que faça com que esse material esteja rodando, né? esteja sendo exibido quando o espectador vier visitar a exposição. Se é uma instalação, é preciso pensar em como esses objetos, né, vão estar dispostos dentro do meu espaço tipográfico. Preciso levar em consideração a iluminação, no caso de vídeo ou algumas projeções, né, eu preciso levar em consideração os pontos de elétrica. Então a curadoria ela está para muito além só do processo organizacional. Né? Ela vai passar, vai atravessar todos esses processos para entregar o texto a que se propõe escrever como exposição. Né? Então a gente sempre precisa levar isso em consideração. E aí depois que eu consigo delimitar toda a minha exposição, né, delimitar e escrever esse meu texto, eu vou fazer o texto expográfico, né, o texto da exposição, que é para apresentar para esse espectador que vai visitar a exposição pistas, né, em alguns casos, ou então, quando uma exposição institucional, deixar delimitado de maneira muito clara o que a exposição se propõe, né? O que ela está comemorando, o que ela está apresentando, quando é uma exposição coletiva, quem são esses artistas, sabe? Deixar essas informações claras, objetivas, questões relacionadas à identificação, à etiqueta, da acessibilidade à braille, ter numa exposição
obras que sejam táteis, né, para as pessoas que têm limitações visuais consigam ter acesso a essa exposição, consigam ter acesso às obras. Então pensar na curadoria é pensar num movimento muito maior, muito mais complexo. Né? Então, quando a gente fala de curadoria, a gente sempre tem essa figura iluminada, né? De que é o curador. Não, existe uma técnica, né? A gente tem um roteirinho que a gente pode seguir, mas como a gente fala, como o processo poético ele também é subjetivo e a escrita, né? A curadoria enquanto escrita ela também é subjetiva, ela também vai trazer essas nuances, né? Essas características do próprio curador. Então o curador ele acaba também deixando no processo curatorial marcas do processo individual, das visões dele, da delimitação. Então é por isso é muito comum a gente acabar tendo às vezes um pouco de medo do curador, porque em alguns casos ele acaba sendo essa figura mais castradora mesmo, né? Porque ele traz essa já tem uma delimitação mental do que é esse texto, e por conta disso ele vai buscar artistas ou obras que se alinhem a esse texto, né? Que a gente precisa lembrar também, que é uma outra coisa bastante importante quando a gente falou sobre imagem e intencionalidade, toda curadoria também tem essa intencionalidade, todo curador também tem essa intencionalidade. Toda curadoria enquanto escrita também está relacionada à sua intencionalidade. Se eu faço uma exposição com um tema específico, eu já tenho uma intenção, né, que é o tema. Né, eu vou buscar obras que falam daquele tema. Se eu vou fazer uma exposição coletiva, que eu não tenha um tema norteador, eu preciso buscar nesse acervo de imagens ou de obras que eu vou ter acesso para montar essa exposição, obras que se alinhem com o texto que eu pré-delimitei. Né? Não significa dizer que a obra é melhor ou pior. Né? Em alguns casos, na maioria dos casos inclusive, principalmente quando a gente fala de salão de arte, a gente sempre precisa levar em consideração que a não seleção de um trabalho não significa dizer que ele seja ruim. Né? Mas significa assim dizer que ele não se alinha com as intencionalidades desse curador, dessa curadoria, né? Que em alguns casos é coletivo e em outros casos individual. Então, e isso também é uma dica também bacana, porque para quem está adentrando no universo das artes agora, a figura do curador é uma figura bastante amedrontadora e não é para ser. Né? O curador ele vai ser um grande escritor. Né? O processo curatorial dele vai ser essa escrita, onde ele vai dar possibilidade para que esse espectador consigam acessar essas obras. Né? Então isso é um dado bastante importante que a gente sempre precisa pensar enquanto espectadores, enquanto artistas, né? Enquanto artistas curadores. Né? A gente sempre vai ter essas figuras que a gente tem um pouco mais de confiança e que elas vão ajudar a gente nesse processo de leitura do nosso trabalho. Bom, espero ter ajudado ou ter contribuído um pouquinho para esclarecer, né, a desconstruir essa imagem amedrontadora, né, de quem é esse curador do vídeo. Né, eu estou falando de curadoria a partir das minhas experiências, né, da forma como eu faço curadoria. Existem curadores que também vão desenvolver os seus métodos e as suas formas de curar, né, ou de curar a dor dos outros, né, que é o grande bordão dos curadores. Mas se ficou alguma dúvida, alguma crise, alguma sugestão, já deixa o seu likezinho, já deixa o seu recadinho aqui, que na medida do possível eu vou respondendo, né? E a ideia é exatamente essa, para a gente conseguir alimentar e construir novos conteúdos com as dúvidas, crises. Beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Então, se deu para desmistificar um pouquinho sobre o que é fazer curadoria, já deixa o seu